Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu, e estamos dando continuidade a mais um estudo do tema sobre Deuteronômio. E essa semana vamos estudar sobre lei e a graça. E relembrando a vocês aqui, se é a primeira vez que você está nos acompanhando, nós não somos teólogos. Eu trabalho com recursos humanos, o João é gerente de projeto, e a gente gosta de estudar esse tema e compartilhar com vocês e mostrar para vocês também quando a gente entende e quando não entende. Mas vem com a gente. E essa semana, para falar bem sinceramente com vocês, está sendo um tema bem complexo e difícil, porque ele tem muita informação e está sendo difícil a gente conseguir resumir de uma forma que faz sentido. Mas... E a gente também encoraja vocês, se a gente falar alguma coisa aqui que não faz tão sentido, que você vai e faça o seu estudo, que busque também achar a sua resposta. Põe os comentários lá embaixo, né? De repente, quiser botar um comentário para nós. Exatamente, faça um comentário, faça uma pergunta, ou curta o vídeo, compartilhe com alguém. Né? Já estamos na metade desse tema aqui, que a gente segue o estudo da Escola Sabatina da Igreja Adventista, e são 13 estudos, e estamos agora no estudo número 7. Então, se a gente falar alguma coisa que não faz tão sentido ou que deixa alguma dúvida, deixa o seu comentário ou faça o seu estudo e busque a resposta, porque é isso que a gente faz. Eu e o João aqui, a gente estuda, a gente debate e tenta passar para vocês a nossa interpretação e a gente tenta fazer da melhor forma aqui que faça sentido para vocês, né? E a questão da lei da graça, né, Pitu, é que nem quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? É bem complexo, a gente sabe que as duas coisas são muito importantes na vida do cristão, e nós estamos aqui humildemente tentando entender e dar a nossa contribuição como leigos, né, como pessoas que estudam a Bíblia, e esse é o chamado, né? Estude por você mesmo. Não pegue as opiniões dos pastores, dos teólogos, mas forme a sua opinião, porque é isso que vai solidificar no seu coração, né? Então, o que acontece? Essa semana, Pitu, o que eu gostei muito dessa lição é que ele explica que a lei é algo muito maior do que os 10 mandamentos, muito maior do que aqueles 613 que você sempre fala, né? A lei, ela mostra uma realidade que começou muito antes da criação do mundo, ou seja, o buraco é muito mais embaixo, né? Exatamente, porque a gente sabe, se a gente acredita em Deus, a gente acredita que a gente foi criado. Então, como seres criados, Deus já existia com os seus anjos. Então, se você parar para pensar, a gente tem as nossas leis, mas a lei veio por causa do pecado ou já existia lei antes? Então, se você parar para pensar que somos seres morais e que os anjos no céu também são seres morais, eles têm que seguir uma certa lei, né? Porque somente seres morais precisam de lei moral. E é por isso que mesmo no céu, Deus tem uma lei moral também para os anjos. Tanto que Lúcifer, a gente sabe, ele teve inveja de Deus e acabou pecando, né, na sua mente, só que na sua rebelião, ele levou 1/3 dos anjos. Olha só, 1/3 é muito anjo. Então, é para vocês entenderem que não foi porque na Terra pecamos, temos leis. As leis já existiam muito antes da gente ser criado. E as leis, elas mostram uma realidade, Pitu, que já existe, né? Então, o exemplo que eu gosto de dar, assim, por exemplo, sou casado, certo? E eu amo minha esposa. Eu não traio ela, não é porque tem um mandamento lá, 6 ou 7, dizendo não cometer adultério. Porque se for por isso, realmente é complicado, né? Você não trai a sua mulher porque você tem um relacionamento de aliança com ela, de amor, de confiança, e por isso que você não trai. Por exemplo, eu estou agora num camping aqui, certo? E você pode andar no máximo a 30 km por hora ou 20 km por hora dentro do parque, porque tem criancinhas brincando, né? Agora, tem 2 tipos de obediência. Você vai obedecer para não tomar uma multa do guardinha do camping, ou você vai obedecer porque, tadinha das criancinhas, elas têm direito de brincar e não ser atropelado, né? Então, a lei moral, ela reflete uma realidade que já existia no céu. Os anjos foram criados para louvar a Deus, para ter um espírito altruísta, para não buscar exaltação própria. Então, quando Lúcifer se rebela, tem essa inveja, começa a criar essa intriga, ele automaticamente está quebrando a lei do amor, que é a lei desse serviço abnegado, né, altruísta. Né? Agora, a pergunta que nós temos hoje, que foi difícil para a gente chegar, é como é que a gente vai lá do céu, das planícies de Moabe, né? Que é onde o povo de Israel está.
né? É isso que a gente está tentando responder. Exatamente, né? E como é que a gente faz essa ligação? As leis no céu com a lei do povo de Israel. E se você ler o Deuteronômio, mesmo assim, meio que por cima, você vai ver que o livro mostra muito a obediência e é crucial para o povo obedecer à lei. E se você olhar, Deus ordena que o povo obedeça à lei. Da mesma forma, né, que Deus, nas lições anteriores, falou que ordenasse que ele amasse a Deus. E se você tem acompanhado, a gente também comentou aqui que por que Deus ordena que a gente o ame? Então, da mesma forma, por que ordena que a gente tem que seguir as leis? Então, pensa bem, se é uma lei moral, se é o povo moral, segue uma lei moral. E por que segue uma lei moral? Porque faz sentido para ter ordem, para ter, né, alguma certa nessa ordem para todo mundo seguir em harmonia. Então, o povo de Israel seguir essas leis só tinha o benefício para o próprio povo de Israel, porque sem lei ficava uma bagunça, não só na lei de a questão de organizar as tribos, na questão de organizar onde cada um ficava, porque eram 12 tribos e era um povo muito grande, mas tinha essa lei para o povo seguir, para poder não só ser aquela nação, ser como um trabalho missionário, ser uma luz para todas as outras nações, mas para o próprio povo também, eles na sua própria vida seguir. E não só seguir também para dizer que, sou bonzinho, né? Que seria no caso assim, agora eu tenho a lei, se eu sigo a lei, eu sou bonzinho, então, beleza, eu posso ser salvo porque eu sou bonzinho. Inclusive, Pitu, a lei, no contexto de um povo ex-escravo vivendo no deserto, ela servia até para preservação da vida, né? Deuteronômio 30, 15, 16 diz ali, ó, ande nos seus caminhos e guarde os meus mandamentos, então vocês terão vida e aumentarão, né? E eu os abençoarei na terra de Canaã. Quer dizer, eles precisavam dessas leis de convivência, de organização, de logística, como se disse, e tinha até leis de saúde, né? Sim. Que eles seguiam para que garantisse a sobrevivência num habitat bem inóspito, né? Agora, uma coisa que é bom lembrar, Pitu, é que aí que vem a confusão, né? Eles seguiam a lei para sobreviver, mas se você não tomar cuidado, vai parecer que você está meio que comprando o favor de Deus, né? É aí que vem a relação da graça e da lei, né? A lição dessa semana diz assim, ó, a graça de Deus nos salva. Nossa resposta é obediência à lei. Primeiro vem a graça através da aliança. Depois vem a confiança em Deus e só então a obediência. Então, se a gente olhar como que os 10 mandamentos começam, quase ninguém lê isso. Mas eu não sei se você tem aí, poderia ler para nós. Se não tiver, eu posso até mencionar. Mas é em Deuteronômio 5, né? 5, ali, 11, 12. Enquanto você vai achando, eu posso ir mencionando. Mas olha o que diz aqui, 5, 6. Deuteronômio 5, 6. Tá, quer que eu leia aqui? Pode ler para nós. Deuteronômio 5, 6 diz o seguinte, meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Você veja, os próximos versos a partir desses são os versos dos 10 mandamentos. Mas se você não lê esse verso e coloca junto com os 10 mandamentos, vai aparecer uma lista de leis arbitrárias ou leis, entendeu? Que te forçam a ser de um jeito ou de outro. Mas Deus está salvando o povo de um outro senhorio, que o faraó também tinha as leis dele. A lei do faraó era o quê? Faça tijolos 24 horas por dia. E se reclamar, vai tomar porrada e vai ter que fazer mais tijolo ainda. Quer dizer, o faraó também tinha suas leis. O que está acontecendo aqui é Deus está falando, olha, eu estou te tirando desse contexto de escravidão, eu estou colocando você como um povo livre. Mas um povo livre, você é livre para ter responsabilidade própria, para ser dono do seu destino. E muita gente, muitos de nós, às vezes nem querem, né? Eu prefiro ficar na casa dos meus pais, porque aí eu posso reclamar que ele é chato, que ele não me dá isso, não me dá aquilo, em vez de eu ter minha própria vida, né? Então, a graça, ela vem para te libertar dessa escravidão, mas ela te coloca num contexto que você é dono do seu destino. Agora, dono do seu destino com parâmetros, né? Exatamente. E o que é interessante que a lição também comenta e que é um assunto que eu acho complexo, é que ele fala da justificação pela fé, né? Você é salvo pela graça, mas a lei é o que te mostra o que está errado, o que é pecado. Porque voltando lá no céu, não importa. Se tem uma lei moral, pode ser aqui na terra, pode ser no céu, a hora que você quebrar essa lei, é pecado.
né? Isso não tem dúvida. Mas olha só, e Deuteronômio vem falando da lei muito, e o salmista fala da lei também, porque por que a gente tem que ter a lei? Não é só mostrar para nós o que é pecado, mas se você lembrar ali no Salmo 119, 105, fala assim, né, que a lei é a lâmpada para os meus pés. Mas se você analisar mais, por que a lâmpada está no pé? Naquela época era para mostrar não só o caminho, mas também para afastar a cobra que estava, as cobras que podiam estar no caminho. Então, é essa analogia interessante, porque se a gente não sabe desse lado histórico, legal, só tá, né? Se eu tenho uma lanterna, tua noite está apontando o caminho. Mas é a lâmpada para os meus pés, para justamente mostrar o caminho para onde a gente tem que ir, mostrar a segurança e também afastar do perigo. Então, a lei é dada para que a gente possa viver de uma maneira que Deus planejou. Por isso que ele ordena que a gente segue. E se a gente seguir e aceitar, a gente não vai ser salvo, porque agora eu estou seguindo a lei. A lei é uma consequência, lembra, ordenou que amasse, que a gente ame a Deus, a gente entende a sua graça, porque a gente, por nós mesmos pecadores, a gente não merece. A gente só recebe porque Deus é misericordioso, enviou seu filho aqui para morrer no meu lugar, para que eu possa ter a chance de ser salvo. Só assim a gente consegue. Então, essa graça nós não merecemos. Pela graça, a gente ama a Deus, a gente entende a lei, e a partir daí, como consequência, a nossa vida é transformada e as nossas obras vão refletir esse amor e entender esse relacionamento com Deus. E é isso que Deuteronômio está tentando falar, Moisés tenta falar para todos, ali quando ele está falando para o povo de Israel. Ali na boca, né, para entrar em Canaã, só que ele sabe que o povo de Israel é aquele povo, né, alto e baixo. E por isso que Deuteronômio é esse livro maravilhoso que fala sobre o amor, muito fala sobre o amor, que sem o amor a gente não entende essa graça por Deus, porque ele nos amou primeiro. E nos amando primeiro, ele tem as suas leis, porque são as leis morais para nós, seres morais. E a partir daí, entendendo isso, a gente vai entender que não basta eu só ser bonzinho, não basta só eu dizer que faço isso, faço aquilo, para eu ser salvo. Porque eu não mereço, né? A graça me salva e as leis completam, e aí com isso a gente vive uma vida melhor e mais harmonia. E você vê, Pitu, a alternativa de Deus é a única que é viável, né, para a vida, né? Como quando Jesus disse para os discípulos numa pregação duríssima, todo mundo fugindo porque ninguém aceitava o ensinamento, e ele falou para os discípulos: vocês vão fugir também? E Pedro disse para ele: para onde nós vamos? Só tu tem as palavras da vida eterna, né? Então eu fico pensando, Pitu, por vários anos eu não tinha esse ensinamento das leis de Deus na minha cabeça. Então, como é que as pessoas regulavam a vida, né? Se não existisse a Bíblia como base moral, o que seria? Talvez os sentimentos, eu sinto que está certo, eu sinto que está errado. Você lembra o que aconteceu na Alemanha na Segunda Guerra? Hitler conseguiu convencer o povo todo da Alemanha, inclusive os cristãos, de que o problema social da Alemanha é nos judeus, que eles tinham que ser exterminados, porque foram eles que causaram os problemas financeiros e sociais, 6 milhões de judeus mortos, né? Ou, por exemplo, a evolução, a lei do mais forte. Quer dizer, tem várias alternativas no mundo, mas nenhuma alternativa leva à vida, né? E a gente considera que quando vemos a insignificância que temos, aí sim estamos preparados para amar a Deus e segui-lo de todo o coração. E é o que Jesus pede, né? Jesus fala assim: se você me ama, você segue meus mandamentos. Não tem como você seguir meus mandamentos sem me amar, não tem como você me amar sem seguir meus mandamentos. E é isso que o livro de Deuteronômio está trazendo para nós de uma maneira muito especial, né? Então, que Deus nos abençoe, nos ajude a não ficar nos extremos, né? Ou é só lei, de uma maneira arbitrária, de uma maneira legalista, de uma maneira que a gente começa a incomodar os irmãos e causar divisão. Também não pode ser só graça, de uma maneira que pode tudo, que o mundo vira uma bagunça. O difícil é ficar no meio ali, né, pelo Espírito, a gente poder ter aquele equilíbrio de seguir a Deus da maneira que Ele nos quer. Então, que Deus nos abençoe. Estamos no meio do trimestre. Eu estou gostando muito desse estudo, eu acredito que você também esteja. Então, convidamos vocês aí de casa a continuar firme estudando a Bíblia com a gente, aprendendo mais, porque a Bíblia é o livro mais fantástico que existe.
cada vez que a gente lê, Pitu e eu já lembro várias vezes essas histórias de ler e tal, mas cada vez que a gente lê, a gente descobre algo novo, né? Então o convite fica aí, semana que vem nos vemos de novo, tá bom, pessoal? Vamos orar, Pitu? Vamos orar. Bondoso Pai, muito obrigado por mais um estudo, muito obrigado pelos nossos amigos, as pessoas que nos acompanhem, e muito obrigado por nos ajudar a entender a cada estudo um pouco mais sobre o teu amor e o teu propósito para nós aqui nessa terra. E esteja com cada um essa semana, que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.